Olá, sou Jaime Pinto, no dia 28 de janeiro de 2026. Ora, um jornalista da SIC Notícias diz que a Rússia vai continuar com a guerra na Ucrânia até atingir os seus objetivos e então pergunta se é sustentável a continuação da guerra. Eu vou mostrar aqui as palavras do senhor jornalista e depois vou dar a minha opinião. Ora, vamos ouvir. A grande questão aqui é quanto mais tempo é que se pode manter o impasse e, efetivamente, qual é o mal menor? Ou seja, esta guerra, enquanto os mínimos para os russos não estiverem satisfeitos, esta guerra não vai terminar. Não é esta a questão? Ora, em 2022, após a Rússia lançar o ataque em larga escala à Ucrânia, depois houve colunas militares russas ao pé de Kiev e Putin apelou às Forças Armadas ucranianas que prendessem os políticos, que Putin chamou de nazis e drogados, que os políticos que mandam na Ucrânia. Putin apelou que os militares os prendessem e depois negociassem diretamente com a Rússia, aquilo que seria uma rendição para que os soldados ucranianos evitassem uma guerra feroz e uma derrota. Ora, agora, passados 4 anos, não só a Rússia não conquistou Kiev, as forças militares russas retiraram-se ao pé de Kiev, do norte da Ucrânia, de parte da zona de Kharkiv, sim, da cidade de Kherson, e, portanto, as forças russas agora dominam menos do que dominam menos território do que dominaram ainda em 2022. Ora, se as forças, se os militares ucranianos tivessem acedido ao apelo de Putin, pois a Ucrânia teria deixado de ser independente, a Rússia teria colocado algum governo fantoche a mandar na Ucrânia, e quando numa altura qualquer em que o Ocidente tivesse quaisquer problemas e tivesse com a sua concentração noutra matéria, pois o regime russo poderia mandar fazer um falso referendo na Ucrânia. Podiam ordenar um referendo com o resultado de 80 e tal por cento ou 90 e tal por cento a favor da integração da Rússia e integravam a Ucrânia na Rússia. Portanto, se os militares tivessem acedido ao apelo de Putin, pois toda a Ucrânia estaria condenada a desaparecer, passariam a estar às ordens do Putin, perderiam a sua democracia, o direito à sua língua, cultura, à sua identidade, e teriam que passar a obedecer às vontades do regime de Moscou, seja agora com Putin, ou um dia que o Putin seja substituído, depois com outros presidentes que se sigam. Aí seria muito difícil conseguirem recuperar outra vez a liberdade. Isso foi algo foi uma possibilidade que surgiu quando terminou a União Soviética. Surgiu a oportunidade de repúblicas soviéticas de se tornarem independentes, mas não será fácil que isso se repita. Não se sabe quando é que surgiria uma oportunidade assim da Ucrânia voltar a ser independente. E certamente que o povo da Ucrânia tem demonstrado vontade de manter a Ucrânia livre, por isso se tem batido de forma que tem surpreendido o mundo. Lembro que Biden chegou a perguntar ao presidente da Ucrânia, ao presidente
Volodymyr Zelensky se queria que os Estados Unidos organizassem uma operação militar para o retirar da Ucrânia, e o presidente Volodymyr Zelensky respondeu que não queria uma boleia, que queria sim armas para os ucranianos poderem defender, e realmente os ucranianos têm-se defendido de forma que tem surpreendido o mundo. E a verdade é que, como a Ucrânia se tem defendido, o Putin teve que reduzir as suas expectativas de querer uma rendição total da Ucrânia para conquistar só aquilo que para a Rússia será um território pequeno, mas para a Ucrânia é importante, as regiões de Luhansk e Donetsk, e mais as regiões de Zaporísia e Kherson. Perdoem-me se aqui a minha pronúncia não for boa, mas Putin, portanto, reduziu, como a Ucrânia continua a lutar, o Putin reduziu as suas exigências, e em vez de ser de querer 100% da Ucrânia, passou a exigir ficar com 20 e pouco, sendo que com a conquista da Crimeia de parte do Donbass, portanto Donetsk e Luhansk, que aconteceu logo em 2014, a Ucrânia já possuía um 18% da Ucrânia, e agora está agora no próximo mês fará 4 anos de guerra para conquistar mais uns poucos pontos percentuais da Ucrânia, que para a Rússia, que é um território muito maior que a Ucrânia, representa uma área pequeníssima, mas para a Ucrânia é uma área importante. Portanto, o Putin reduziu muito as suas expectativas, as suas exigências, porque a Ucrânia continua a lutar, mas é claro que ele na altura dizia que o melhor era a Ucrânia parar de lutar, porque se continuasse a lutar seria pior, que é o que ele continua a dizer agora. Se a Ucrânia continuar, a Rússia atingirá todos os objetivos. Mas eu pergunto, se a Rússia estivesse a ter assim tanto sucesso, é verdade que há mais de um ano para cá há avanço e recuo, mas a Rússia é que tem tido mais avanços e a Ucrânia tem tido mais recuos, e a Rússia é que tem conquistado território, mas tem conquistado território com baixas enormes. Tipicamente de há um ano para cá tem havido mais de 1000 mortos e feridos graves por mês, com baixas enormes, com custo elevadíssimo, que está a causar problemas financeiros graves na Rússia, e está a avançar muito devagarinho. E então, se a Rússia tivesse a ter tanto sucesso, por que razão teria criado um plano de paz que passou aos Estados Unidos, para os Estados Unidos no outono passado, para os Estados Unidos pressionarem a Ucrânia, lançarem como ultimato um plano esse de paz, em que a Ucrânia teria que entregar à Rússia a parte do Donetsk que a Rússia ainda não conquistou, e ainda teria que reduzir as suas forças armadas. Se a Rússia está a ter tanto sucesso, porque é que entregou esse plano de paz aos Estados Unidos, para os Estados Unidos pressionarem a Ucrânia a aceitar aquilo? Pois parece que a Rússia está a ter muito sucesso, até teria interesse que a guerra se prolongasse, porque quanto mais prolongasse, mais territórios conquistaria, e poderia conquistar todos aqueles que o Putin já integrou na Rússia, e mais ainda, não é? Ora, o Putin é apoiado por ultranacionalistas na Rússia. Quanto mais ele conquistar, mais hipóteses terá de que as pessoas que o apoiam que fiquem convencidas e que o continuem a apoiar tanto ou mais do que antes. Quanto menos territórios conquistar, esse é que é o problema do Putin. Quanto menos territórios conquistar, mais hipótese há de que ele perca apoios na Rússia e de que perca o poder. Mais hipótese há de que os ultranacionalistas que o apoiam
que acabam por ficar desencantados com ele e achar que ele não está a governar bem, que ele perca o poder. Mas se ele, com a continuação da guerra, pudesse conquistar ainda mais e mais territórios, pois isso seria benéfico para ele se poder manter no poder. Notar que a Rússia é o maior país do mundo. A Rússia, já antes de conquistar 1 centímetro quadrado que fosse da Ucrânia, é um país rico em petróleo, já era um país rico em petróleo, gás natural, carvão, um país rico em ouro, alumínio, um país com grandes riquezas naturais, já produzia mais cereais do que aqueles que precisava, era um dos maiores exportadores do mundo de cereais. Portanto, a Rússia já tinha portos no Mar de Azov, no Mar Negro, tal como a Ucrânia. A Rússia não precisa para nada do território da Ucrânia. Agora, a partir do momento que o Putin é apoiado por ultranacionalistas que querem que a Rússia se torne novamente uma grande potência conquistadora, e o Putin, ao fim de muitos anos no poder, tem procurado suscitar o entusiasmo dos seus apoiantes fazendo conquistas, e teve sucesso com a conquista da Crimeia, e em 2022 quis ir mais longe, conquistar toda a Ucrânia. Mas agora, se ao fim de 4 anos de guerra, mais para cima de 1 milhão de mortes e de feridos graves, ninguém sabe exatamente quantos são, mas certamente que o número de mortes e feridos baixos por parte da Rússia é extremamente grande, porque tem tido militares ao longo de uma frente mais de 1000 quilómetros, tem tido militares a avançar para tentarem conquistar território. Ora, é quando os militares saem das posições protegidas, quando lançam ataques, ficam mais vulneráveis, e é aí que há mais baixas. Por isso os próprios ensinamentos militares dizem que uma força que quer atacar e conquistar território precisa ter mais homens do que a força que está a defender, porque a força que ataca expõe-se mais. As pessoas que estejam em trincheiras, em zonas protegidas a defender, tipicamente as forças que defendem-se estão bem protegidas, têm muito menos mortes e feridos. As forças que atacam é que têm mais mortes e feridos. E a Rússia anda a atacar para conquistar territórios durante a maior parte dos últimos 4 anos, portanto sofreu uma quantidade gigantesca de mortes e feridos. Se depois de tudo isto não conseguir conquistar a totalidade do Donbass, que são 2 regiões, Donetsk e Luhansk, que são vizinhas da Rússia, têm a fronteira com a Rússia, não é? E foi dessas regiões que o Putin falou quando disse ao povo russo que ia lançar uma operação militar especial. E se afinal depois essas regiões não forem conquistadas na totalidade, isso não tem qualquer importância para a Rússia, mas para o Putin tem, porque a sua credibilidade pode diminuir, e por isso é que ele está a pressionar. Pelo menos isso é importante para o Putin. O Putin considera que isso é importante para ele não perder a sua credibilidade e não perder o poder dentro da Rússia. Não é que isso tenha importância para a Rússia, que não tem, mas para o Putin tem. Acontece que o território da Ucrânia não pertence ao presidente da Ucrânia. O presidente da Ucrânia não pode dizer, assim, toma lá o território. O território pertence ao povo. E enquanto o Putin mandou que mudasse a Constituição da Rússia para lá incluírem províncias da Ucrânia, e o Parlamento russo assim fez, na Ucrânia não é assim, tem uma democracia, e o Presidente não pode mandar mudar a Constituição para retirarem de lá território
da Ucrânia para que o território deixe de ser da Ucrânia. Portanto, é aquilo que o Putin quer. Não é garantido que lhe possa ser dado, mesmo que o Zelensky tentasse, não é garantido que conseguisse uma mudança na Constituição. E para além disso, para a Rússia estar a pedir que lhe deem uma parte do território, porque é que está a pedir que lhe deem uma parte do território se está a ter tanto sucesso nas conquistas? A questão é que a Rússia já está com problemas financeiros muito graves, já teve um grande número de baixas, está com problemas financeiros muito graves, e a partir daqui podem surgir problemas ainda muito mais graves, como por exemplo grandes empresas que vão à falência, que arrastem bancos, e que isso causa um pânico e causa uma corrida a bancos. Portanto, isso são fenómenos que de um momento para o outro podem arrasar com as finanças de um país e criar uma crise da maior gravidade. Depois existem os problemas do abuso nesta guerra dos militares que são de longe de Moscovo, que têm sido muito mais recrutados do que os de Moscovo e têm morrido em muito maior grau. Ora, enquanto a Rússia tinha um grande fundo financeiro que era suposto ser para o bem-estar da população, depois podia ir distribuindo o dinheiro para procurar conter a contestação, podia ter uma política de dupla, não é? Por um lado, se surgiam manifestações contra a guerra, podia prender uma série de pessoas e ficavam as outras pessoas com medo, e por outro lado procurava agradar distribuindo dinheiro, mas entretanto a maior parte do dinheiro desse fundo já desapareceu. O Estado russo já está com problemas graves de dinheiro, está a vender ouro, que não faria se estivesse tudo bem, se estivesse tudo a correr de acordo com o plano, como o Putin diz, não estariam a vender ouro. Estão a vender ouro, aumentaram o IVA, estão com uma inflação muito alta, que eu não vou dizer quanto é, não acredito nos números oficiais da Rússia. Se os números oficiais estivessem corretos, não acredito que não se teria a taxa de juros subida até 21%, e entretanto tem descido por pressão do Putin, não porque a inflação tenha baixado, mas por pressão do Putin, para evitar o colapso de empresas com problemas, e para que haja condições para as empresas na área do armamento continuarem a produzir armas e armas para matar ucranianos, e portanto o Putin pressionou para uma baixa dos juros, mas isso pode levar a um descontrole ainda maior da inflação. Isso quer dizer subida dos níveis, subidas dos preços, daquilo que as pessoas pagam quando compram comida, quando compram roupas, sapatos, tudo aquilo que precisam. Isso, por sua vez, pode dar origem a rebeliões. Ninguém sabe quando é que isso pode acontecer, mas eu aposto que para o regime do Putin ter arranjado um plano de paz que entregou aos Estados Unidos no outono passado, para os Estados Unidos pressionarem a Ucrânia, para a Ucrânia lhes dar os territórios de Donbass que eles não conquistaram, é porque eles mesmos já estão preocupados com a hipótese de acontecer algo de muito grande que lhes faça perder o controle, como uma corrida aos bancos ou aparecer uma rebelião. Eu acredito que o regime russo já está com medo de perder o controle da situação, mas por outro lado o Putin também tem medo de terminar a guerra sem conquistar pelo menos todo o Donbass e sem infligir uma derrota humilhante à Ucrânia. Portanto, se os ucranianos fossem obrigados a entregar territórios que a Rússia não conquistou, a reduzir as suas forças armadas, o que abriria a hipótese de no futuro a Rússia lançar outro ataque e conquistar no futuro o que não conquistou nesta guerra, conquistar numa próxima aquilo que não conseguiu em 2014 nem nesta
em maior escala, como sendo 2022. Portanto, se o Putin conseguisse que isto acabasse de forma humilhante para a Ucrânia, e isso ajudava a manter-se no poder na Rússia. E, portanto, ele avançou com esse plano. Mas avançou com esse plano porquê? A minha opinião, é para isso que existe este canal, para dar as minhas opiniões. A minha opinião, a Rússia passou esse plano aos Estados Unidos, para os Estados Unidos pressionarem a Ucrânia, precisamente porque o próprio regime da Rússia já teme que não vai conseguir conquistar sequer todo o Donbass, porque como os avanços estão muito lentos, até que a Rússia consiga conquistar todo o Donbass, pode haver um problema grande com os bancos na Rússia, grandes empresas falirem, pode haver alguma rebelião, pode haver algum problema maior que leve o Putin a perder o controle da situação dentro da Rússia. E por isso ele pressionou para tentar conseguir, com uma pressão dos Estados Unidos sobre a Ucrânia, aquilo que não estava a conseguir e que não conseguiu ainda com a força das armas. O jornalista deu a entender que seria possível, de alguma forma, o presidente Zelensky e a sua equipa dizer, vamos parar com esta guerra, entregamos à Rússia aquilo que os territórios que eles pedirem. Mas esses territórios não são do Zelensky, não são sequer do governo, são do povo ucraniano. E o Zelensky não tem poder para entregar os territórios, que isso iria contra a Constituição. Portanto, esta guerra é terrível para a Ucrânia, mas a Ucrânia tem um motivo para estar a fazer esta guerra. Para se manter como país, manter a sua democracia, manter a sua cultura, manter a sua independência. E também para isso entregar mais territórios, que são territórios que estão particularmente bem defendidos. Portanto, os territórios que a Rússia ainda não conquistou, pois são aqueles territórios onde há trincheiras, onde há valas antitanque, onde há toda uma série de barreiras ao avanço da Rússia. E por isso é que é difícil para a Rússia conquistar, ainda não conquistou. E se de repente precisamente a zona mais fortificada, mais bem defendida, fosse entregue aos russos, isso criava até um problema de segurança muito grande, porque os russos depois podiam atacar mais facilmente e conquistar, avançar muito mais rapidamente do ponto de vista militar. Portanto, podia parecer, mesmo que o Putin tivesse, mesmo que o Zelensky tivesse poder para entregar os territórios que o Putin quer, isso podia, num primeiro momento, parecer que era melhor para a Ucrânia, mas depois a seguir ser pior. Portanto, a Ucrânia continua na guerra e continua desde 2014, primeiro uma guerra em pequena escala, depois a partir de 2022 uma guerra em muito mais larga escala, depois continua na guerra, estão a defender o seu país, têm um motivo de força maior e o presidente, o governo, os militares são obrigados pela própria Constituição a defender o seu país. Portanto, não é uma questão de lhes apetecer ou não lhes apetecer fazer a guerra. Eles estão obrigados pela Constituição a defender o país e a Ucrânia precisa do seu território, não é um país tão grande como a Rússia. Particularmente do território que agora está mais bem defendido, que é mais difícil a Rússia conquistar. E portanto oferece mais possibilidades de defesa futura para a Ucrânia. Agora, já no caso da Rússia, que se a Rússia funcionasse de forma lógica, já teria saído da Ucrânia há muito tempo, porque isto está a acontecer, é desastroso para a Rússia. A Rússia, que era um país não só rico em recursos naturais, como petróleo, gás, carvão, ouro, alumínio e tudo, mas era um país que tinha uma dívida pública baixa, umas grandes reservas financeiras, o seu melhor cliente era a Europa e tinha perspectivas de começar a vender ainda mais para a Europa. Por exemplo, tinha um gasoduto para onde vendia
gás para a Alemanha, o Nord Stream 1, e já estava feito um outro gasoduto, o Nord Stream 2, já estava terminado, estava só em fase de testes para arrancar a venda de mais combustível para a Europa, e acabou agora de ser proibida a compra de gás na União Europeia, passou a ser agora proibida. É uma notícia de ontem, foi proibida a importação de gás da Rússia. Portanto, o melhor cliente da Rússia desistiu de comprar gás, e no caso do petróleo não foi possível ainda chegar-se, ainda se está a reduzir as importações a partir da Rússia, mas caminha-se no mesmo sentido. Portanto, a Rússia está a gastar uma quantidade gigantesca de dinheiro com esta guerra, com uma frente de mais de 1000 quilómetros, com armamentos modernos, desde de drones que são ultramodernos, mas não são os mais caros, até aviões sofisticados, tanques sofisticados e tudo. A Rússia luta seja com armamentos sofisticados de gerações modernas, seja com armamentos antigos que tem preservado desde o tempo da União Soviética. Mas de qualquer maneira, esses armamentos antigos, uma vez que são destruídos, pois já não há fabrico desses armamentos antigos, têm que ser substituídos por novos que são muito caros. Tanques, aviões, helicópteros e tudo, é tudo produtos extremamente caros. Portanto, essa guerra, navios que a Rússia tem perdido, esta guerra tem tido um custo gigantesco. A Ucrânia ainda tem bombardeado refinarias, depósitos de combustível, portos. Portanto, esta guerra está a ter uns custos extraordinariamente elevados para a Rússia, para além de que a Rússia já tinha o grande problema que nós temos num nível ainda maior da baixa natalidade, e um aumento da esperança de vida, se bem que lá a esperança de vida é bem inferior à esperança de vida cá, mas ainda assim, quando as pessoas vivem mais anos, chega um momento, têm problemas de saúde, já não podem trabalhar e há gastos com a saúde, e quando há uma baixa natalidade, quer dizer que há cada vez menos população ativa. Isso por si só cria um grande problema ao país. Ora, com esta guerra, depois houve, não se sabe exatamente quanto, mas é provável que milhões de russos da população ativa, e precisamente russos qualificados, que sabem falar línguas, que têm qualificações que os permitiam sair para outros países e arranjar trabalho noutros países. Pois houve muitos russos qualificados que saíram da Rússia, e outros foram mandados para a guerra e ou morreram ou estão a ficar feridos. Portanto, a Rússia está a aniquilar a sua população ativa. Isto é um desastre para a Rússia e um desastre para conquistar territórios de que não precisa. Portanto, se houvesse racionalidade entre a elite russa, pois a elite russa há muito tempo que já teria expulsado Putin e saído da Ucrânia para acabar com esta guerra que é desastrosa para a Rússia. A Rússia não precisa para nada dos novos territórios, não precisa para nada de conquistar territórios na Ucrânia, mas precisa da sua população ativa. Portanto, a Rússia está a entrar numa crise que vai ser uma crise, provavelmente uma crise para muitas décadas, porque este problema da população ativa não se ultrapassa rapidamente, e está-se a meter nesta crise para conquistar territórios que não precisa. Quem é que precisa disto? É o Putin. O Putin precisa porque é apoiado por ultranacionalistas que querem uma Rússia novamente que seja uma potência conquistadora. Foi assim que noutros séculos realmente a Rússia se tornou o maior país do mundo. São os grandes líderes conquistadores do passado, que são considerados como heróis por Putin e por outros nacionalistas. Assim como aqui em Portugal nós podemos falar do Dom Afonso Henriques, o Conquistador, só que aqui em Portugal a população não quer que haja agora primeiros ministros que queiram fazer guerras e conquistas. Sabemos que no século XXI não é esse o caminho que seja bom para a população, não é guerras e conquistas, mas na Rússia
o Putin realmente é apoiado por nacionalistas que querem outra vez a Rússia conquistadora. E, portanto, se ao fim destes 4 anos de guerra a Rússia não conquistar todo o Donbass, isso é um problema para o Putin. Pode perder credibilidade perante os ultranacionalistas que o apoiam. E do meu ponto de vista, por isso é que a guerra continua e provavelmente vai continuar mais uma série de tempo. Não vou dizer quando, não sei quanto tempo. Mas porque o Putin tem medo de parar a guerra antes de conquistar territórios suficientes e de conseguir infringir uma derrota pesada à Ucrânia, porque se não conseguir isso, pode ficar desacreditado perante os seus apoiantes ultranacionalistas e pode ser mais difícil manter o poder, correrá o risco de perder o poder e até de ir parar à prisão, de ser assassinado, se perder o apoio se perder o apoio dos seus apoiantes ultranacionalistas, a sua vida pode se tornar muito difícil. Mas já por outro lado, a Rússia não precisa daqueles territórios, o Putin é que precisa. E por isso a Rússia está-se a meter num buraco cada vez maior, comprometer cada vez mais o seu futuro para o Putin fazer figura perante os seus apoiantes e não perder o poder. Mas já a Ucrânia precisa mesmo do seu território e o presidente, o governo, os militares são obrigados pela Constituição a lutar pelo seu território. Não podem entregar o seu território. Note-se ainda que quanto melhor se conseguir sair o Putin desta guerra, mais provável é que haja mais ataques no futuro, seja a Ucrânia, seja até outros países. Porque os nacionalistas que apoiam o Putin não desejam só a Ucrânia. Desejam muito particularmente outros territórios como a Estónia, Letónia, Lituânia. Há uma grande rivalidade com a Polónia, gostariam muito de que fosse conquistada a Polónia. Depois na Moldova existe o problema da Transnistria, a Rússia tem soldados na Transnistria, estão agora cercados e que, como a Rússia não conseguiu conquistar toda a zona ribeirinha da Ucrânia, não conseguiu uma ligação da Rússia à Transnistria, onde há soldados russos, e portanto a Rússia queria a Moldávia, a Moldova. Portanto, os ultranacionalistas que apoiam o Putin querem muito mais, querem a Ucrânia e muito mais. Quanto melhor o Putin sair desta guerra, quanto melhor se conseguir sair desta guerra com algo que ele consiga apresentar ao povo como uma vitória. Repare-se que ele teve colunas militares ao pé de Kiev, mas não disse ao povo que ele queria conquistar Kiev. O que disse é que ia organizar uma operação militar especial no Donbass. E, portanto, se ele conseguir todo o Donbass, isso já pode ser o suficiente para depois fazer propaganda interna a dizer que aquilo foi uma operação maravilhosa, correu muito bem, tudo de acordo com o planeado. E repare-se ainda que na propaganda dentro da Rússia é dito que esta operação militar está a demorar e é difícil porque a Rússia supostamente está em guerra com a NATO. Portanto, se isto acabar por ter um desfecho que permite ao Putin fazer propaganda interna e convencer o povo russo que esta guerra realmente, que a Rússia saiu vitoriosa, pois o povo russo ficará convencido que houve uma vitória sobre a NATO. Então, se houve uma vitória sobre a NATO, se o povo ficar convencido disso, porque é que a Rússia não há de atacar também a Estónia, a Letónia e a Lituânia, que são muito mais fáceis são territórios muito mais pequeninos, muito mais difíceis de defender do que a Ucrânia. E portanto, repare-se, o Putin não vai durar para sempre, um dia deixará de ser presidente, ninguém sabe quando,
Mas este nacionalismo que leva a Rússia a quererem mais conquistas e mais conquistas, isto existe há séculos. Portanto, se esta guerra ficar como Putin conseguir fazer propaganda dentro da Rússia, a apresentar isto como mais um feito histórico com uma reentrada outra vez da Rússia na sua história de grande império conquistador, uma entrada com sucesso, um regresso com sucesso à Rússia imperial que fazia conquistas. Se o Putin conseguir apresentar assim na propaganda ao povo russo, pois os nacionalistas russos vão continuar a pressionar, seja este presidente, seja outros que virão a seguir, para que faça mais guerras e mais conquistas, que poderão abranger até países que pertencem ao NATO, como a Estónia e a Lituânia. Já que aquilo que é dito dentro da Rússia é que a Rússia está em guerra com a NATO. Portanto, se sair vitoriosa, se criará a ideia que pode perfeitamente também ser vitoriosa se atacar países que são da NATO. Portanto, seja para a Ucrânia, seja para a própria União Europeia, seja para a NATO, o desfecho desta guerra não é insignificante. O que importa não é só que ela acabe depressa. Importa muito como é que acaba, porque se acabar de forma que o Putin possa apresentar eternamente na Rússia como uma grande vitória, isso pode significar que dentro de alguns anos teremos mais guerras. Será que o que teremos não é uma paz duradoura, é só um intervalo. Assim como houve um intervalo entre a Rússia atacar a Geórgia em 2008 e depois atacar a Ucrânia em 2014, e entre o ataque de 2014 e depois o ataque em mais larga escala em 2022, se isto acabar de forma que Putin possa apresentar como uma grande vitória internamente, pode depois vir uma outra guerra daqui a mais alguns anos. Este ciclo de guerras pode continuar. Já se houver um desfecho mais negativo para a Rússia nesta guerra, que o Putin não consiga convencer o povo que isto foi bom, aí já há uma hipótese de haver uma paz prolongada após esta guerra. Portanto, aqui haver mais uns meses de guerra ou menos uns meses de guerra pode significar uma paz duradoura, haver uma paz duradoura e durante muitos anos não haver guerra, ou a guerra voltar dentro de poucos anos. Portanto, isso também tem que ser em consideração. É claro que o desejável é que a guerra acabasse imediatamente, mas era desejável que acabasse imediatamente, mas era para vir uma paz duradoura, não era só para a Rússia recuperar e voltar a atacar daqui a uns anos. Agora a Rússia está a ficar com grandes problemas financeiros, mas acabando as grandes despesas da guerra, e particularmente se os políticos no Ocidente se esquecerem daquilo que está em causa, recomeçarem a comprar cada vez mais combustíveis fósseis da Rússia, note-se que mesmo sem ser para o Ocidente, a Rússia pode vender para outras paragens, se bem que aí não com os mesmos rendimentos. Portanto, tem vendido muito à China e à Índia, mas por preços mais baixos e com um transporte mais complicado. Portanto, a Rússia não ganha o mesmo. Ainda por cima, a Rússia tem agora o aliado nos Estados Unidos, que é o Trump. Ainda assim, o Trump, acredito, quer fazer uns negócios imobiliários com a Rússia, que serão bons eventualmente para filhos e amigos do Trump, mas que não terão grande significado para a Rússia. Acredito que não será por aí que a Rússia poderá ter uma grande recuperação. Eventualmente, se o Trump, com empresas de combustíveis norte-americanas, conseguir ajudar a Rússia a extrair mais petróleo das zonas do Ártico, aí já pode dar alguma ajuda à recuperação da Rússia.
Mas, portanto, se esta guerra acabar de forma que o Putin possa apresentar como uma vitória ao seu povo, e se ainda for o Trump ajudar na Rússia a recuperar financeiramente dos problemas que conquistar, pois aumenta a hipótese de que venham mais guerras no futuro. Assim como houve já com o Putin como presidente, pois houve o ataque à Geórgia em 2008, o ataque à Ucrânia em 2014, depois o ataque em mais larga escala à Ucrânia em 2022, que continua até hoje. Portanto, a Ucrânia tem que ter duas coisas em consideração. É que, por um lado, o presidente não se pode se comprometer a oferecer uma parte do território, depois não conseguir mudar a Constituição. Isso leva ao quê? É mais um ataque da Rússia? Portanto, pode ser um acordo que não tenha depois pés para andar. Se o presidente se comprometesse a oferecer à Rússia o Donbass, a mudar a Constituição da Ucrânia, dizendo que o Donbass afinal já não pertencia à Ucrânia, o presidente poderia dizer isso e depois não conseguir fazer na prática, porque a Ucrânia tem mesmo uma democracia. O presidente não pode mandar aos deputados que mudem a Constituição. Os deputados podem mudar ou não mudar. Portanto, o Zelensky não pode prometer algo que depois eventualmente não consiga cumprir. E por outro lado, mesmo dentro daquilo que consiga cumprir, tem que terem atenção que entregar uma zona muito fortificada da Ucrânia e ajudar o Putin a fazer uma propaganda interna a dizer que aquilo foi uma grande vitória, isso pode ajudar a que, em vez de vir paz prolongada, que venha a guerra dentro de pouco tempo outra vez. Portanto, o Putin quer convencer que ele fará a guerra até atingir todos os objetivos. Mas se continuar com esta guerra, podem surgir problemas tremendos na Rússia, falências de grandes empresas que arrastem falências de bancos, corridas aos bancos, podem aparecer problemas desses que ninguém sabe exatamente quando, e chama a atenção para que a Rússia não publica todos os dados económicos sobre o que lá se passa, houve dados que deixou de publicar, depois há outros dados que publica, mas que são de credibilidade muito duvidosa, a começar logo pela inflação. Se a inflação correspondesse àquela que tem sido anunciada pela Rússia, então porque é que teriam subido as taxas de juros até aos 21%? E não foi mais porque depois o Putin começou a pressionar para que baixassem. Até acredito que eles estão com uma inflação muito maior, estão a restringir os levantamentos de dinheiro nos bancos. Ora, porque é que fariam isso se não estivessem já à beira de uma crise tremenda? Portanto, acho que acho que o próprio regime sabe que está à beira de uma crise tremenda. E por isso é que pressionou os Estados Unidos, para os Estados Unidos pressionarem a Ucrânia para ver se acabava com a guerra de uma forma favorável para a Rússia. Se a guerra continuar, a Rússia pode em algum momento colapsar, ou podem pode o regime, o Putin e o seu grupo que manda na Rússia dizer é arriscado continuarem com a guerra, mais vale acabarem mesmo sem conquistarem todo o Donbass. E arranjam lá uma propaganda qualquer interna para convencer o povo que aquilo foi uma grande vitória na mesma. Agora, também o Putin teve forças militares ao pé de Kiev, pediu recomendou aos militares ucranianos que prendessem os políticos e que negociassem, aquilo seria uma rendição, e depois, como afinal a Rússia ali foi derrotada, o Putin foi obrigado a reduzir as suas expectativas. Pois acredito que se esta guerra continuar, o Putin pode ser obrigado a reduzir outra vez as suas expectativas. Se tiver a ver que demora muito tempo a conquistar todo o Donbass, pode ser obrigado a reduzir as expectativas. Se o Donbass lhe fosse entregue, não consigo conquistar, mas tome lá,
Isso nem é certo que o Zelensky consiga fazer isso, porque ele não pode simplesmente mudar a Constituição à sua vontade. E se conseguisse fazer isso, poderia abrir as portas para mais guerras no futuro. Por isso é que eu penso que este caso é muito difícil, e parece-me que o mais provável é que a guerra se prolongue, que não esteja para acabar já nas próximas semanas. Não, é claro que não vou dizer quando é que vai acabar, não sei quando é que vai acabar, mas eu penso que, para bem da Ucrânia, para bem da Europa, é desejável que acabe de uma forma que não seja favorável para o Putin, para que, não só por causa do Putin propriamente, mas para que os nacionalistas que apoiam o regime de Putin, os nacionalistas na Rússia, percebam que agora, no século XXI, esse caminho que a Rússia seguiu, que o levou a ser o maior país do mundo, já não é esse o caminho bom no século XXI. E para que percebam que não devem pressionar os governos na Rússia para continuarem a fazer conquistas, devem aceitar que realmente isso aconteceu no passado, que a Rússia teve grandes conquistadores, e que houve território que dominou, e com o fim da União Soviética se tornou independente. Mas que ainda assim, como a Rússia continua a ser o maior país do mundo, um país rico em petróleo, em gás natural e alumínio e tal, não é desgraça nenhuma que outros povos que tinham sido conquistados, quando tiveram a oportunidade, que tenham recuperado a sua independência. E nomeadamente acho que Portugal está numa boa posição para dizer isso, porque acho que em Portugal não temos qualquer trauma, porque no passado tivemos foi criado um império português, e entretanto Portugal voltou a ser um país pequenino, não é um grande império. Mas a verdade é que temos hoje a maior esperança de vida de toda a história de Portugal, o maior salário mínimo de toda a história de Portugal, o maior salário médio de toda a história de Portugal. Há agora aproximadamente 5 vezes mais alunos no ensino superior que havia simplesmente em 1974. Aumentaram imenso os médicos, foi criado o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, aqui o Chega e o Ventura e tal dizem que o país empobreceu nos últimos 50 anos. É uma completa falsidade. Na verdade, o Portugal que temos hoje não é um império, mas a vida das pessoas melhorou. E o povo português não quer guerras para reconquistar ou para conquistar territórios. O que é desejável é que também o povo russo perceba que não é esse o caminho no século XXI. Não é esse o caminho que é bom nem para a Rússia nem para o resto do mundo. E quanto mais sucesso tiver o Putin agora no desfecho desta guerra na Ucrânia, provavelmente mais hipóteses haverá de mais guerras, mais difícil será que os nacionalistas russos percebam que as guerras e as conquistas tornaram a Rússia o maior país do mundo no passado, mas que agora a Rússia já é o maior país do mundo, já tem grandes redes, não precisa de mais. E continuar com guerras é um desastre para a Rússia e para o resto do mundo. Quanto mais sucesso houver no desfecho desta guerra, quanto mais sucesso tiver o Putin e o seu regime no desfecho desta guerra, menos hipóteses haverá de que os nacionalistas russos percebam que este não é o caminho bom, e portanto mais hipóteses haverá de que voltem a haver mais guerras. Quanto mais o Putin tiver que aceitar que o desfecho desta guerra não seja favorável, quer dizer, mais difícil será o Putin manter-se no poder, mas mais hipóteses haverá de que os nacionalistas russos percebam que este não é o caminho das guerras e das conquistas, não é o caminho bom no século XXI, quando existem armas extremamente poderosas que causam muitas mortes e feridas. As guerras agora não são como eram há uns séculos atrás,
há exércitos muito maiores, armas muito mais poderosas, causam muito mais mortos e feridos, e também há custos muito mais elevados para as guerras, e não há necessidade, quer dizer, em tempos históricos, países para produzirem mais podiam precisar de mais território, porque quando a produção era principalmente produção agrícola, podiam precisar de mais território para ter mais produção agrícola, e quando ainda também a exploração dos minérios era um dos principais atividades económicas, então o país para ter mais progresso podia precisar de mais territórios. Mas hoje em dia vemos que há países que são dos países com o melhor nível de vida no mundo, que são países pequenos, com a possibilidade de se fazerem fábricas que em pouco espaço produzem muito, com a possibilidade até de, com as novas tecnologias, de se criarem, por exemplo, produtos de software e de se venderem produtos de software pelo mundo todo através da internet. Portanto, há atividades económicas que conseguem desenvolver em territórios pequenos. A Rússia tem mais do que territórios, e repare-se, a Rússia tem petróleo, gás natural e tal, e em Portugal, porque não estamos envolvidos em guerras e não temos gasto imenso dinheiro em manutenção do armamento antigo e criação de armamento novo e atividades dos serviços de informação para influir nas eleições dos outros países e tal. Não estamos a gastar uma quantidade imensa de dinheiro nessas áreas. O nível de vida em Portugal, apesar de não termos aqui petróleo, não temos gás natural, não temos carvão, não temos minas de ouro em funcionamento, não temos as grandes riquezas naturais que tem a Rússia, mas temos um salário mínimo superior ao da Rússia, um salário médio superior ao da Rússia, um nível de vida superior ao da Rússia, uma esperança de vida bem superior ao da Rússia, com um país incomparavelmente mais pequeno e que não é rico em recursos naturais. Portanto, o problema da Rússia não é a falta de território. O problema da Rússia é a má governação e ainda esta mentalidade que vem realmente Trump e Trump também, Putin e Trump ainda têm uma visão muito de século XIX, de não haver lei internacional e de que os países poderosos podem e mandam e que conquistam territórios. Ora, é desejável que nacionalistas na Rússia e já agora nos Estados Unidos também, que se meteram neste disparate da Groenlândia, de quererem a Groenlândia, é desejável que percebam que já estamos no século XXI e não é esse o caminho bom no século XXI, que esse caminho dá mau resultado. Ora, no caso da Ucrânia, pois é claro que a guerra continua, é péssima, é terrível e causa sofrimento à população em geral, não só quem está na linha da frente, mas à população que sofre cortes de eletricidade quando há temperaturas abaixo de 10 graus negativos. Portanto, que a guerra continua é péssimo. No entanto, se a guerra acabar para voltar depois daqui a uns anos, isso não resolve, isso não é isso que lhes resolve o problema. É preferível que dure a guerra agora mais e que depois haja uma paz prolongada do que venha a guerra daqui a pouco tempo. E a Ucrânia neste momento tem um apoio financeiro da União Europeia. Teve apoio dos Estados Unidos antes de Trump. Depois com Trump o Trump cortou completamente os apoios financeiros à Ucrânia. Os Estados Unidos deixaram de doar armas, de doar munições, de doar, que era o que doavam mais, mas também doaram com Joe Biden, também doaram dinheiro ao Estado da Ucrânia, deixaram de doar e deixaram até de enviar ajuda humanitária. Portanto, deixaram completamente de dar qualquer tipo de ajuda financeira à Ucrânia. Equipment to NATO. We're not spending any money, we're making money, but I don't want to talk about making. I want to talk about we're no longer involved with funding Ukraine, but we are involved with trying to stop the war and the killing.
Mas a Europa permanece e a Ucrânia tem vontade de lutar pela sua independência, tem um apoio financeiro e pode ter, e aquilo que se está a preparar, e que eu desejo que haja sucesso, é que depois entre na União Europeia e que, passada esta guerra, consiga ter uma boa recuperação económica e um bom desenvolvimento económico. A Rússia está a se enterrar cada vez mais, e mesmo enquanto o Trump durar como presidente, é muito duvidoso que o Trump consiga avançar com negócios com a Rússia que permitam à Rússia sair do buraco em que se está a meter, com os problemas financeiros grandes com que está, e também com a perda de população ativa. Ora, é verdade que aquilo que se tem dito sobre a situação financeira na Rússia não corresponde àquilo que eu estou a dizer. Até o Putin alegou, mas nós estamos com um grande crescimento económico, até com um grande crescimento económico maior que os Estados Unidos e tal, mas chama a atenção porque se por um lado os números que vêm da Rússia não têm a mesma credibilidade que os que vêm, por exemplo, da Alemanha ou dos Estados Unidos, mas aí até pode ser que os números estejam próximos da realidade, porque a Rússia aumentou muito a produção de armamento. Portanto, houve uma grande escalada da produção de armas, de munições, e armas sofisticadas custam muito dinheiro. Portanto, requerem grande investimento. Agora, de onde é que veio esse dinheiro? Veio daquele grande fundo que a Rússia tinha recolhido durante mais de 10 anos, que era suposto ser um fundo financeiro para o bem da população, para apoiar a população numa crise. E afinal esse dinheiro está a ser gasto para matar ucranianos, e está a ser gasto para fazerem muitas munições e mísseis e tudo, que voam até a Ucrânia e explodem. E uma vez que acaba a guerra já não é preciso isso tudo, já não precisam, e a Rússia está a esgotar aquele dinheiro com que tem feito crescer a atividade económica. Portanto, é um dinheiro que não existe para sempre, que está a ser gasto, e depois, quer dizer, quando a guerra acabar, quer dizer, a Rússia não terá esse dinheiro porque o gastou, não poderá usar esse fundo financeiro gigantesco que tinha criado para fins produtivos, para criar fábricas que produzam roupas ou eletrodomésticos ou caminhonetes ou qualquer coisa útil, e as fábricas estão a produzir imensas munições e mísseis e tudo, acabando a guerra, vão fazer o quê? Ficam sem dinheiro, o Estado deixa-lhes dar dinheiro, despedem as pessoas. Portanto, isto é um bocadinho como um carro que está a acelerar em direção a um precipício. E quanto mais a economia crescer, a fazer coisas que depois vão desaparecer, a desenvolver atividades que depois vão desaparecer, quanto mais a economia subir, mais depois vai cair. Portanto, esta guerra tem sido muito má para empresas que realmente tinham atividades que eram sustentáveis, nomeadamente exportações para a Europa. Pois essas empresas que eram sustentáveis é que estão com problemas, e aquelas que estão a fazer armas e munições para a guerra é que estão a crescer e que fazem o crescimento da economia russa. Portanto, depois o Putin diz: nós temos um crescimento económico ótimo e tal, está tudo maravilha. Pois o Putin está no papel dele. O Putin não nos vai dizer a nós que aquilo está muito mal. Aliás, o Putin
começou a sua vida profissional no KGB, quis ter um homem do KGB e conseguiu, e o KGB foi espalhando pelo mundo todo a informação a dizer que a União Soviética era um paraíso maravilhoso, até eles mesmos dissolverem a União Soviética, porque aquilo não era um desastre. Portanto, agora continua a fazer a mesma coisa, a dizer que aquilo é tudo uma maravilha, que está com um crescimento económico fantástico e conquistarão tudo. Se os ucranianos não lhes derem o que eles querem, eles continuarão e conquistarão tudo. Pois, mas também com a União Soviética diziam que aquilo era um paraíso e depois às tantas dissolveram aquilo porque era uma desgraça. Ora, com esta guerra, se continuarem a enfiar-se num buraco cada vez maior, a algum momento aquilo vai descambar. Ninguém sabe quando. O problema é que ninguém sabe quando é que é. E aqui de fora não temos dados suficientes por isso. A Rússia publica dados, há dados que deixou de publicar, há outros que publica que não são verdadeiros, e provavelmente nem mesmo Putin sabe, tem dados absolutamente fiáveis sobre o que está a passar. Porque repare-se que um problema típico de regimes, podemos chamar autocráticos, ditatoriais, eu não gosto de chamar iliberais, acho que faz mais sentido uma linguagem tradicional e dizer ditatoriais ou autocráticos. Um problema típico que há é que nas hierarquias as pessoas dão informações aos superiores tendo medo de dar mais notícias, tentam tornar a informação um bocadinho mais rosada, um bocadinho mais tentam dar um toque mais positivo à informação que dão aos superiores. Depois os superiores, quando dão a informação, voltam a distorcer para parecer mais positivo aos seus superiores, depois os outros aos superiores, e quando a informação chega ao ditador é tudo uma maravilha, está tudo ótimo. E provavelmente isso aconteceu quando foi planeada a invasão da Ucrânia. Provavelmente lá nos planos que chegaram ao Putin, as forças armadas da Ucrânia eram fraquíssimas, as da Rússia eram fantásticas e iam conquistar Kiev em 3 dias ou em poucos dias e a Ucrânia em poucos mais. Portanto, acredito que mesmo noutras áreas, mesmo sobre a situação, por exemplo, de bancos e de determinadas grandes empresas russas, será que a informação que está a chegar ao próprio Putin corresponde exatamente à realidade? Ou será que está a ser adocicada porque as pessoas não têm coragem de dizer ao Putin, de dar ao Putin mais notícias? E, portanto, o problema é ninguém sabe exatamente quando é que aquilo na Rússia pode descambar. Agora, o certo é, acredito que o regime percebe que esse risco está a aumentar, e por isso já está a querer já está aberto a um fim desta guerra e por isso transmitiu aos Estados Unidos aquele plano de paz para os Estados Unidos pressionarem a Ucrânia para a Ucrânia lhes dar aquilo que eles queriam e acabar a guerra. Neste momento, é claro que diminuindo as forças armadas ucranianas, ficava aberta uma porta para mais tarde a Rússia conquistar mais aquilo que não conquistou agora. E ainda agora lhe dava uma parte daquilo que não conquistou. Portanto, esse plano que a Rússia elaborou e que transmitiu aos Estados Unidos faz-me pensar que os dirigentes na Rússia já estão preocupados com aquilo, com perderem o controle daquilo e aquilo descambar. E, portanto, a hipótese disso acontecer está a aumentar. E se eles ficarem mais preocupados com isso, poderão então dizer, se a guerra se prolongar, mesmo que não consigam conquistar o Donbass todo, poderão vir a aceitar também não conquistar o Donbass todo, assim como já aceitaram não conquistar Kiev. Atenção, não conquistar Kiev desta vez, porque continuam nacionalistas na Rússia
a alimentar a ideia de que se não for desta será para a próxima. E portanto o desfecho desta guerra é muito importante para ver se realmente há uma paz duradoura ou se há um desfecho que o Kremlin consiga apresentar, fazer propaganda dentro da Rússia com uma grande vitória frente à NATO, e se for assim, se a guerra parar antes que os problemas financeiros se tornem tão graves que já não sejam controláveis, pois isso pode significar guerra outra vez dentro de alguns anos. Assim sendo, eu penso que esta guerra pode prolongar-se, não está para acabar rapidamente, e ainda assim, apesar de ser uma coisa horrível, apesar do enorme sofrimento dos ucranianos e dos russos com esta guerra, ainda assim penso que esse não é o cenário pior. O cenário pior é desta guerra terminar, mas a Rússia continuar, portanto os nacionalistas russos continuarem a pressionar os governos para que façam mais guerras e mais conquistas e portanto continuar esta onda que já houve ataque aos Geórgia em 2008, à Ucrânia em 2014 e depois à Ucrânia em 2022 em muito maior escala. Portanto, se isto continuar, guerras e mais guerras, penso que isso será o pior. E portanto, mesmo que o Zelensky tivesse a possibilidade de simplesmente dizer vou oferecer as partes que a Rússia ainda não conquistou do Donbass, e ainda mais, e também, sei lá, de Zaporizhia e Kherson, para separar a guerra agora, isso podia acabar por se voltar contra a Ucrânia e até contra os países da NATO. Portanto, não poder, a minha opinião, é para isso que tenho este canal, para dar a minha opinião. Que não podemos simplesmente confiar no Putin. É claro que ele diz que se não lhe entregarem aquilo que ele quer, ele vai continuar a lutar até conseguir conquistar tudo e que será pior assim. Pois é, mas isso também era o que ele também foi mais ou menos o que ele disse quando havia colunas militares russos ao pé de Kiev. Ele também disse que o melhor para as forças armadas ucranianas era prenderem os políticos e negociarem aquilo que seria uma rendição. E afinal, quem acabou por ser derrotado ao pé de Kiev não foram os ucranianos, foram sim as colunas militares russas que lá estavam. Espero que tenha abordado bem este tema. Quem achar que o que eu disse é interessante e tem valor, peço que faça gosto aqui neste canal, que subscreva o canal e também opiniões construtivas são bem-vindas. Quero escrever aqui abaixo nesta página do YouTube, pois gosto de ler opiniões construtivas e até breve, espero, até breve. Отдавать русский Лиссабон неизвестно кому. Андрей, у нас на каждой передаче вы пытаетесь отказаться от Лиссабона. Лиссабон никогда не был русским. Вот тем более, это основание, чтобы был. Вообще-то даже... Дальше смотреть. Ладно. Лиссабон. Вот Лиссабон не был, Аляска была.